Estude qualquer coisa, apenas estude. Há uns 2 anos e meio atrás eu decidi que ia começar a estudar de verdade, porque eu coloquei na minha cabeça um objetivo claro: passar em concursos militares. Já adianto que o vídeo de hoje não vai ser sobre isso, não vai ser sobre falar da minha trajetória. O vídeo de hoje é para falar sobre essa pequena decisão que eu tomei lá atrás. Hoje eu quero trocar ideia com vocês sobre a real importância dos estudos e como que isso realmente pode te ajudar em vários âmbitos da sua vida. E sim, eu sei que eu não tenho muito conhecimento ainda sobre tudo isso, mas eu conto com a colaboração de vocês para a gente poder aprender junto. Eu deixei isso bem claro no meu primeiro vídeo, que foi o vídeo de apresentação, e caso você não tenha visto ele ainda, ou é novo aqui no canal e não conhece, vou deixar o link dele aqui na descrição para vocês poderem dar uma olhada, para tirarem todas as dúvidas que vocês têm e poderem me conhecer um pouco melhor. Vamos pro vídeo, eu quero crescer junto com todo mundo aqui e poder compartilhar só os meus aprendimentos. Para quem viu o primeiro vídeo sabe do que eu estou falando. Aprender uma nova coisa não o fará um gênio, mas o compromisso com a aprendizagem continuada pode ser transformador. Essa frase, na realidade, é uma citação desse livro aqui, Hábitos Atômicos. Eu comecei a ler ele essa semana e realmente é um livro muito bom. É capaz de que alguns de vocês conheçam ele, já tenham visto, já tenham lido, ou pelo menos já tenham visto alguém que indicou. No meu caso, quem me indicou esse livro foi um canal que eu acompanho aqui no YouTube, do Bruno Perini. Não sei se todos vocês conhecem, mas é um canal muito legal, que ele fala sobre economia e outros assuntos também. E deixo aqui o meu conselho para vocês. Leiam ele porque ele é muito bom, deixo a minha recomendação aqui. Mas vamos lá, a questão principal desse vídeo não é falar sobre o livro que eu estou lendo ou sobre técnicas de estudo para você aprimorar e se tornar alguém melhor, como Pomodoro ou as vantagens do estudo usando flashcards. E muito menos falar sobre vídeos de como vencer a procrastinação e se tornar uma pessoa melhor em apenas 5 passos. Não é esse o intuito aqui do canal e muito menos o intuito desse vídeo aqui. O que eu realmente quero falar aqui hoje é como o estudo pode ser um diferencial muito grande, muito gigante na vida de vocês, assim como ele foi na minha e me transformou. Vamos lá, para quem não sabe o que é neuroplasticidade, eu vou tentar resumir um pouquinho aqui para vocês. Neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de desenvolver informações diferentes e evoluir para lidar com os novos desafios. Resumidamente, essa palavrinha que você provavelmente não conhecia são as conexões que o nosso cérebro faz entre os seus próprios neurônios. Ele usa informações de desafios que a gente já tenha passado e reutiliza elas em desafios futuros, fazendo com que essa nova dificuldade que vamos enfrentar seja mais fácil de lidar com aquela anterior, porque o cérebro já fez essas conexões e já está mais apto a trabalhar com essa mesma dificuldade. Nesse estudo aqui que a Universidade de Cambridge produziu, eles mostram que a partir do momento em que começamos a estudar regularmente, o nosso cérebro começa a fazer essas conexões neurais que facilitam o nosso aprendizado. E isso não vai ficar restrito somente ao ato de sentarmos e estudar. Isso vai para todos os aspectos da nossa vida. No nosso amadurecimento, a gente deve usar sempre o cérebro como se ele fosse realmente um músculo. Da mesma forma que a gente vai à academia e faz um treino de bíceps até ele falhar, o nosso cérebro ele deve ser ativo diariamente, habitualmente e incansavelmente até ele atingir a sua falha. O estudo sim deve ser a nossa academia mental. E os nossos aprendizados devem ser os atos de hipertrofia dentro da nossa cabeça. Para tentar fazer isso para vocês, eu vou mostrar um pequeno experimento. Vamos pegar 3 pessoas diferentes e dar para elas a mesma instrução: carregar um fardo de cimento nas costas. Só que essas 3 pessoas, um nunca frequentou uma academia na vida, o segundo frequenta academia há pouco mais de 2 anos, porém não é engajado, não leva aquilo como um estilo de vida e nem se preocupa tanto com isso. Já o terceiro treina há mais de 5 anos. Ele leva isso como um estilo de vida e habitualmente frequenta academia. O primeiro rapaz, dada a ordem a ele, provavelmente não vai conseguir fazer isso. Por quê? Primeiro, porque ele não tem a capacidade física para suportar o peso do fardo. E segundo, porque ele não tem a capacidade mental de suportar aquilo. Já o segundo rapaz, provavelmente tem a capacidade física de suportar aquilo. Porém, como ele não leva a musculação tão a sério, dando a devida atenção que ela deveria ter, provavelmente não vai ter a capacidade mental de fazer isso.
porque o cérebro dele está programado a sempre fugir quando a situação aperta. Agora já o terceiro rapaz, ele provavelmente vai conseguir levar 1 ou 2 fardos nas costas. Isso porque ele treinou tanto o cérebro quanto o corpo para poder realizar esse tipo de instrução. Para ele, isso não é algo novo, isso é algo que ele já faz constantemente e habitualmente. A única exceção que vai fugir desse experimento aqui é o bitelo. O que eu quero dizer através desse experimento é que se nós formos capazes de ser igual ao terceiro rapaz e trabalhar o nosso cérebro habitualmente e com constância durante um longo período de tempo, as conexões neurais vão se tornar cada vez mais fortes e assim a gente vai conseguir carregar fardos mais pesados. E isso vai resultar em, cada vez que você precisar fazer uma nova ação, o seu cérebro já vai saber como lidar, ou pelo menos vai saber qual é o caminho mais fácil para esse rumo. Por exemplo, se você quiser aprender um novo idioma e você já tem aprendido inglês, muito provavelmente o seu segundo idioma vai ser mais fácil que o primeiro, o terceiro mais fácil que o segundo e assim por diante. E de forma geral, o nosso cérebro ele sempre vai tentar otimizar a nossa produtividade, tanto no nosso trabalho, quanto nos nossos estudos, quanto na nossa faculdade, enfim. O cérebro ele sempre vai tentar se adequar e melhorar os nossos caminhos. Isso eu estou falando por experiência própria. Quando lá atrás eu decidi que ia começar a estudar para concursos militares, eu garanto a vocês que o meu inglês era pior que o que vocês têm hoje. Eu não sabia nem o verbo to be, que era algo que a gente estudava há 5 anos consecutivos na escola, e muito menos fazer uma associação entre as frases sem recorrer ao Google Tradutor a cada 5 minutos para poder ter o entendimento daquilo que estava sendo passado. E isso para mim sempre foi muito assustador, porque no mundo dos concursos militares, mais especificamente nas provas que eu sempre busquei, o inglês era a peça fundamental, era a chave para eu ser aprovado ou não. E graças a isso, incessantemente eu tive que estudar habitualmente todos os dias inglês. De forma que eu chegava ao final do dia e não conseguia mais ler um mínimo artigo, porque o meu cérebro não estava mais aguentando ler tantas coisas que eu não tinha a mínima noção do que servia. Hoje mesmo, no dia em que eu produzi esse vídeo aqui, tive que ler artigos das faculdades de Cambridge, de Oxford, de Harvard e buscar sempre os melhores estudos, os melhores artigos para poder trazer um conteúdo mais embasado aqui para vocês hoje. E eu garanto que isso não seria capaz se lá atrás eu tivesse parado de estudar habitualmente inglês, porque hoje eu sei que isso é extremamente útil na minha vida. E com certeza, futuramente, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu vou ser uma pessoa melhor e vou poder produzir conteúdos de mais qualidades ainda, porque o que importa é o hábito de construir essas conexões neurais que tanto estou falando. A neuroplasticidade é a virada de chave que dá aqui dentro. Isso também não significa que eu não tenha mais nenhum ponto a melhorar. Longe disso, tenho muita coisa ainda para aprender. Mas pelo menos sei que hoje o meu cérebro está muito mais adaptado a ter uma evolução constante e mais rápida do que quando eu comecei lá do zero. Porque hoje a neuroplasticidade vai trabalhar ao meu favor. De tanto que lá atrás eu martelei a minha cabeça para formar essas conexões à força, porque eu não sabia ao mínimo como conectar uma frase em sequência e usar essas palavras ao meu favor, hoje eu já consigo ler artigos e produzir vídeos para vocês. Eu tenho certeza que a minha evolução hoje é 1000 vezes mais fácil do que a minha evolução quando eu saí do zero absoluto. Mas hoje eu me conheço ao ponto de saber quais vão ser os melhores caminhos caso eu queira aprender um novo idioma, por exemplo. Caso eu queira aprender francês ou alemão, eu sei mais ou menos quais são as rotas que eu tenho que seguir. O que é melhor para mim e o que não. Caso seja lendo, caso seja escrevendo ou ouvindo, eu sei quais são as melhores estratégias para mim, porque eu adaptei o meu cérebro a isso e ele agora trabalha ao meu favor. Quanto mais fácil for um hábito, mais chances você tem de mantê-lo. Nós seres humanos temos uma tendência natural a sempre irmos atrás de conforto e os caminhos mais fáceis para atingir esses nossos objetivos. O nosso cérebro sempre associa coisas a recompensas. E óbvio que quanto mais fácil for o acesso a essas coisas, mais fáceis serão as nossas recompensas. Quando chegamos em casa cansados, estamos com fome. A primeira coisa que a gente faz não é ir ao mercado para procurar frutas,
que é algo que a gente sabe que a recompensa no longo prazo é muito maior, porque ela é mais saudável. Mas sim, abrimos a nossa geladeira ou a nossa despensa e pegamos a primeira coisa que a gente vê, seja uma bolacha, um salgadinho, porque quanto mais fácil a gente tem acesso a essas coisas e mais rápido a gente vai ter as recompensas de volta, o nosso cérebro ele sempre vai buscar esse tipo de finalidade. Outro exemplo também é quando estamos entediados, porque hoje, principalmente, sempre pegamos o celular, abrimos o Instagram, o TikTok, começamos a descer feed abaixo e você nem vê o tempo passando. Foi ver se passou 1 hora e você ficou ali, só nesse movimento. Por que isso acontece? Porque como a gente está entediado, o nosso cérebro manda sinais que a gente precisa se entreter de alguma forma. E a forma mais fácil que a gente tem hoje de se entreter é entretenimento gratuito nas redes sociais. Então, como nós temos fácil acesso e a gente busca uma recompensa rápido, o nosso cérebro manda impulsos diretos para você para abrir as redes sociais e começar a rolar o feed do Instagram ou a For You do seu TikTok. Quantas vezes você já não se pegou só entrando no seu celular sem saber o que fazer e de repente estava no Instagram mexendo? Isso é ruim porque isso pode acabar se tornando um hábito. E esse é o tipo de hábito que não é benéfico para a nossa saúde, nem no curto, nem no longo prazo. Outro exemplo também, quando chegamos em casa estressados e ao invés de calçarmos o tênis e correr, a gente liga o videogame, senta no sofá e espera a hora passar. E assim por diante, tem uma infinidade de coisas que acontecem na nossa vida em que o nosso cérebro manda impulsos para a gente fazer a coisa mais fácil de se fazer no momento e não a mais recompensadora de fato. Essa tendência natural que nós seres humanos temos é chamada como a lei do menor esforço. Nós podemos mudar isso. A partir do momento que a gente adquire esse conhecimento, a gente deve usar ele ao nosso favor. Para podermos criar o hábito de, por exemplo, começar a estudar, devemos usar essa lei ao nosso favor. A gente precisa buscar maneiras de otimizar e facilitar o início dessa nossa atividade. Um pouco antes de você ir para sua cama, faça o seguinte teste. Pegue os seus cadernos que você vai usar no dia seguinte e separe eles em um ambiente propício ao estudo. Em cima de uma escrivaninha, num escritório, enfim, em algum lugar que seja mais respeitado a isso. Leve os seus cadernos para lá com estojo, enfim, tudo que você vai utilizar no dia seguinte e deixe eles na parte de cima. Assim, quando você acordar pela manhã e lembrar que tem que estudar, não vai precisar ter o esforço de ir até a sua mochila e retirar as suas coisas e colocar em cima da escrivaninha e depois escovar os dentes e pipipi, popopó. Não, as coisas já vão estar lá, pré-definidas, predispostas. Só basta você chegar, sentar e estudar. E é esses impulsos que a gente deve mandar para o nosso cérebro, porque ele sempre vai respeitar a lei do menor esforço. Eu, por exemplo, agora estou tentando criar o hábito de ler mais. Na minha vida inteira eu tinha lido apenas 2 livros. O primeiro, O Pequeno Príncipe, que sinceramente eu só lembro daquela imagem da cobra engolindo um elefante, que na real parecia um chapéu. E o segundo, que é O Diário de um Banana. Mas com virada do ano novo, vida nova, essa semana comecei e terminei esse livro aqui. Chama Sobre a Serenidade do Homem Sábio, do Sêneca. Para quem não sabe, Sêneca é um autor estoico, que também é uma outra área que eu curto bastante, que está no campo da filosofia. Para quem curte, aconselho bastante, pelo menos dá uma pesquisada por cima e se gostar, continua lendo, que eu tenho certeza que vocês vão ganhar muitas coisas fazendo isso. E depois de finalizar esse livro, comecei Hábitos Atômicos. No geral, sempre que a gente pode facilitar esse nosso processo, que seja começar o hábito de ler mais ou o hábito de praticar esportes, o nosso cérebro ele sempre vai trabalhar ao nosso favor, porque ele sempre vai estar redigido na lei do menor esforço. Para tentar fazer a leitura algo presente na minha vida, o que eu fiz? Eu comprei esses 2 livros e comecei a carregar eles para todo lugar que eu ia. Se eu ia dentro do trem, eu estava com os livros. Se eu ia para o metrô, se eu ia andar de carro, eu estava sempre com os livros. Levava eles até para o trabalho, porque sempre que tinha um intervalo, eu estava conseguindo ler. E o nosso cérebro começou a compreender isso de uma forma diferente. Não é de hoje que eu tento começar o hábito da leitura. Já tentei fazer isso um ano atrás, 2 anos atrás, mas nunca deu certo. E o simples fato de eu carregar esses livros para todos os lugares que eu ia, me instigou a começar a ler mais. Porque agora eu tinha a facilidade de acesso a esses livros. E com a facilidade de acesso, as nossas recompensas também vêm mais fácil. E o meu cérebro, sabendo que essa recompensa é algo que eu já procurava há muito tempo e é algo que vai ser muito bom para mim, tanto no curto, quanto no médio, quanto no longo prazo, entendeu que isso é importante de se fazer e agora isso também se tornou algo fácil.
Resumindo, o estudo sempre vai ser a nossa base para qualquer mudança que a gente queira fazer no futuro. Seja na academia, no trabalho, nossos relacionamentos ou em qualquer outra área da nossa vida. O hábito de estudar sempre vai poder te levar a ter resultados incríveis que você nunca antes tinha imaginado. E o mais importante, antes de tudo isso, sempre vai ser começar. Ter um ponto fixo de partida e um ponto fixo de chegada que a gente almeja. O meu, por exemplo, foi começar a estudar para ter êxito em provas militares. Mas como aqui o intuito do canal é a gente realmente trocar ideia, eu quero saber de vocês. Qual que está sendo o ponto de partida? Qual que é o ponto de chegada que vocês querem chegar? E se já chegaram, qual que foi o caminho que vocês trilharam? Quais foram os métodos que vocês utilizaram? Bom, esse foi o vídeo da semana. Não esquece de curtir, de compartilhar. Claro, se vocês tiraram algum insight daqui e vão poder usar na vida de vocês, compartilhe um pouco da história de vocês. Eu quero poder realmente fazer parte dessa fase de crescimento de cada um de vocês e quero que vocês façam parte da minha. Não me esquece de acompanhar nas redes sociais. Vou deixar aqui na descrição tanto o link do Instagram quanto o link do TikTok, o link do artigo de Cambridge e também o link do primeiro vídeo do canal, ok? Vão estar esses 4 links aqui na descrição. E caso tenha curtido o vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Quero poder fazer parte dessa construção na vida de vocês e quero que vocês façam parte da minha também. Esse é o real intuito daqui desse canal, a gente poder crescer junto. Um beijo no coração de vocês, deixe seu like, deixe seu comentário, faz o seu compartilhamento. Bom mês de fevereiro para todo mundo, mês do carnaval, ó. Então cuidado com o bichão, cuidado com a bichinha. E vai São Paulo, porra!